votos, um time que é 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo. É um time que tem uma camisa maravilhosa. E parabéns ao Miller e o Júlio Casares, que ontem colocaram o Richarlison na calçada da fama. Parabéns. Agora, o que atravessa o São Paulo em termos financeiros é uma coisa que é insana daquilo que a gente entendia o que é o futebol. Eu já vi o Júlio Casares, pode colocar o Júlio aqui de baixo aqui. Eu já vi o Júlio Casares dar entrevista para todo mundo, vi também, eu não conhecia esse Belmonte. Pô, o cara é um cara que fala aquilo que pensa, que não fica em cima do muro para falar, que fala a verdade. Pô, hoje em dia as pessoas só mentem, as pessoas não falam a verdade. Não pode mais isso. Nesse mundo de hoje, nós temos que mostrar a verdade. Doa quem doer. O Paulo Nobre foi a grande referência daquilo que ele chegou no Palmeiras, fez besteiras tecnicamente, contratando um monte de gente no primeiro mandato. Aí depois o Gagliotti hoje. No segundo ele foi muito bem. No segundo ele foi muito bem. E o São Paulo sempre foi a referência. Então, a gente está com o Júlio Casares. Primeiro, Júlio, obrigado por você atender os donos da bola, o Grupo Bandeirantes. Obrigado do seu tempo. Parabéns por tudo que você fez durante 13 anos do SBT, durante 15 anos da Rede Record, né? O que você vai fazer pelo São Paulo? A primeira pergunta minha para você, né? Você sabe aonde você está? Bom, Neto, prazer estar aqui nos Donos da Bola, ao lado de você, da sua equipe aí. Eu estou vendo o Nicola, o Veloso, o Souza, né? Esse grande atleta do São Paulo, cara que jogava em várias posições, que deu os títulos ao São Paulo. E realmente, Neto, nós estamos aqui numa cadeira que eu chamo de explosiva, né? Porque as pendências são muitas, mas nós estamos completando 90 dias de gestão, Neto, e estamos equacionando, não é pagando a dívida, que ninguém é mágico, mas nós estamos equacionando. Então, com o Clube Atlético Paranaense, nós chegamos num acordo, já demos uma parte do dinheiro, já parcelamos. Vamos parcelar e fazer um acordo com a pendência que nós temos com o Dínamo, que é um processo que já está na FIFA, mas nós já estamos monitorando e conversando com o clube. Temos também pendência com Orlando City e outras que nós herdamos aqui. Então, não é fácil, eu estou trabalhando 15 horas por dia, era para mim estar falando com você já há algum tempo. Troquei o meu celular em razão de que o meu celular vazou, essas coisas no futebol é comum, então aquele celular antigo eu não tenho condição nenhuma mais de usar. Mas eu estou aqui com muito prazer, Neto, e com 90 dias de gestão, nós estamos acreditando que nós vamos transformar o São Paulo. É um ano difícil, em razão da pandemia, da crise econômica, mas nós vamos chegar lá. Enfim, eu acho que é um momento muito, muito importante para o futebol e para a gente se organizar dentro desse novo momento do futebol. Entrou uma moça aí, Júlio. Quem que é? É a Lara, é a Lara de Prensa. É que apareceu aqui eu sei. um quadro e que estava tirando a minha participação. Eu falei, caramba, eu não sou bom de tecnologia, Neto, mas aí eu tenho que chamar os universitários, pô. Vai chamar os universitários. A primeira pergunta, Veloso, eu vou deixar o Souza, por ser ídolo do São Paulo, campeão do mundo, campeão brasileiro. O Souza faz a primeira pergunta para o Júlio Casares, depois um dos maiores comentaristas hoje do futebol brasileiro, que é o Veloso, e um dos caras que mais entende, que mais procura mostrar a verdade nesse futebol brasileiro, que é o Nicola. Muitos, às vezes, pelas informações que você tem, que muitas vezes a informação é sua e ela não é concretizada, muitos têm inveja, muitos, né, o colocam de uma outra maneira. Mas você é um cara muito importante para os clubes terem esse entendimento, e o Nicola faz a pergunta também. A primeira é sua para o Júlio Casares, meu grande amigo Júlio Casares. Júlio, boa tarde, prazer estar te encontrando. A minha pergunta é a seguinte, tu como conhecedor, né? Poucas pessoas conhecem São Paulo como tu conhece. Quando eu cheguei lá, tu já estava, participou de várias gestões. Eu, como São Paulino, queria saber aonde o São Paulo errou, né, nesses anos, e o que é que tem que ser feito para o São Paulo não só ganhar títulos, mas voltar a ser referência, como sempre foi na minha época, né, que dia 5 era dia 5, que não se tinha pendências. Então, a minha grande preocupação como São Paulino é saber que caminho o São Paulo tem que tomar para voltar a ser referência no futebol brasileiro.
Obrigado, Souza. Aliás, é muito legal falar com o Souza, esse cara que dentro e fora de campo foi um exemplo no São Paulo. Nós nos conhecemos há muito tempo e o Souza, ele jogava no meio, criando, na lateral, onde precisava, ele estava lá. E tem um entendimento do futebol muito grande. Souza, respondendo sua pergunta, eu acredito que o São Paulo dormiu no sucesso. E é no sucesso que você tem que se reinventar e planejar. O São Paulo foi referência, fazia contratações pontuais, soube usar bem a adaptação da Lei Pelé, o marketing era muito efetivo. E o São Paulo, através do sucesso, deu uma parada no tempo. Isso realmente aconteceu. O que nós precisamos, Souza, e é o que procuramos fazer, através da profissionalização, nós readquirirmos credibilidade no mercado. Só para você ter uma ideia, quando nós assumimos, o Marcos Biasotto na base e o Rui Costa na área executiva. Esse tripé forte. Ele há muitos anos, é um dos grandes profissionais da área, um dos melhores. Ele só perde para o João Paulo, do Palmeiras, né? Porque para mim o João Paulo é o concurso. E o Biasotto, o São Paulo buscou do Flamengo de uma maneira inteligente, é um monstro, um dos grandes profissionais que tem nessa área de departamento amador, é o Biasotto. A sua pergunta, Veloso, para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Presidente, boa tarde. Queria saber Veloso. o seguinte, o Neto te falou dessa cadeira, onde você está. Eu queria saber o seguinte, te surpreendeu? Você já sabia que o São Paulo estava numa situação muito complicada financeira. Mas quando você chegou aí, te surpreendeu ainda mais a situação? É pior do que você imaginava? E eu queria saber também com relação ao Daniel, né? Essa herança que ficou da outra diretoria, era para se arrumar um marketing para pagar o salário do Daniel, não veio, a dívida com o atleta cresceu em torno de 12 milhões. O que fazer agora? Como o São Paulo vai conseguir manter ou negociar esse contrato com o atleta, que tem um contrato de mais 2 anos com o São Paulo, né? Veloso, é um prazer falar novamente com você. Realmente, nós esperávamos, sabíamos da dificuldade financeira. O que nós não esperávamos é de uma total desorganização da estrutura do São Paulo. E eu falo isso, eu não quero falar do passado, de pessoas, eu tenho que olhar para frente. Essa é a realidade. Mas quando você dá exemplos como o do Daniel Alves, primeiro, o Daniel Alves, nós contamos com ele, é um grande jogador, tem treinado muito bem, certamente terá conquistas com o São Paulo. Hoje nós temos uma relação muito profissional, olho no olho, o diálogo, isso é importante. E somos claros, nós temos uma pendência e estamos conversando para solucionar, parcelar, discutir, renegociar. Mas sempre de forma transparente, como estamos fazendo aqui, como nós estamos na nossa gestão. E nessa linha, Veloso, eu tenho certeza que pela aplicação do Daniel, principalmente com essa nova comissão técnica, nós acreditamos muito que nós seremos felizes com ele trabalhando muito bem conosco. Então, as dívidas, elas já existiam, claro que tem dívidas que você tem, desde entidades, dívidas de atleta, como você colocou agora. Nós temos uma dívida, acredite, com o vôlei. O São Paulo entrou numa parceria com o voleibol, que, na minha visão, não é o negócio principal do São Paulo. E nós estamos equacionando, realinhando, mudando o perfil. E é isso que nós faremos, viu, Veloso? Essa semana mesmo, nós já acertamos com o Atlético Paranaense, vamos acertar com o Dínamo, vamos acertar com o Orlando City e vamos ter uma conversa com o Zé Roberto Guimarães, que é um patrimônio do esporte brasileiro, para acertar com ele também. Então, hoje Júlio, quer dizer... Sim. Júlio, desculpa de interromper, que eu não quero interromper ninguém. Mas o que a gente sabe é o que sai na imprensa, que a dívida do Daniel Alves é de 12 milhões. Se é verdade isso mesmo, se é mentira, entendeu? E por que é tanto? Isso é porque foi feito um contrato de semestral, trimestral. Ele está entendendo isso. O Muricy, daqui a pouco eu vou colocar para você escutar o que ele falou nos donos da bola da Rádio Bandeirantes, que estão tentando renegociar com ele, entrar num acordo com ele, se ele está propenso para isso também, se isso também não pode vir atrapalhar nesse ano tão difícil que todos nós estamos passando, porque você pode renegociar esses 12 milhões, mas você tem mais para pagar também, porque se está devendo 12 agora, não pode ficar devendo 30, 40, tem que ter esse entendimento. É isso mesmo? É assim que está fazendo? É assim que você está fazendo? É isso, Neto. Aliás, obrigado pela oportunidade. Em nome da transparência, a dívida está em torno de 11 milhões, esse é o número. Essa dívida é composta mais por direito de imagem e por bônus que foi feito no contrato. A parte de CLT, que é a parte salarial, ela está em dia, rigorosamente em dia. E o que nós estamos fazendo com a Daniel, que está motivado, está entendendo o processo,
e nós estamos trabalhando com o time dele para que a gente consiga esse acordo, esse entendimento. Ele entende essa situação, não só do São Paulo, principalmente da questão da pandemia, que é algo que tornou a situação econômica mais difícil. Só para vocês terem uma ideia, quando teve o primeiro momento da pandemia, onde o futebol parou, o São Paulo não cancelou, mas suspendeu o direito de imagem, que é aquela composição de salário CLT mais direito de imagem, e suspendeu e transferiu para pagar a partir de março. Ou seja, na nossa gestão. Não é que foi cancelado, renegociado, não. Parou de pagar e jogaram para março. Então, é mais um peso que nós temos. Agora, nós estamos mantendo em dia os salários dos jogadores, o CLT, etc., daqui para frente. Ô, Júlio, e temos... Sim, pois não. Legal isso aí, né? Legal isso aí pro novo presidente, né? Pô, muito legal, né? Agradeço o Leco. Eu tenho os caras, então, em março, que eu sei que o Júlio vai ganhar, eu deixo pra ele a bomba. E aí você tem que solucionar isso. Que é uma coisa que também que você tem que saber como lidar com isso, com os jogadores e com o pessoal que tá chegando, né? Claro. E Neto, eu sou muito claro. Eu digo o seguinte, na minha gestão, o salário, direito de imagem está em dia. O para trás, eu tenho que, em nome da instituição, eu não vou dizer não existe. Eu vou honrar, mas eu vou honrar dentro da minha condição orçamentária, dialogando, conversando. Mas eu estou muito otimista, Neto, principalmente pela importância que tem o Daniel Alves nesse processo e pelo entendimento dele. Ele nada está mudando no dia a dia e na sua aplicação nos treinos. E na sua dedicação. Sem dúvida. Nicola pergunta para o Júlio Casares, depois aí o Souza, depois o Veloso, depois eu. Depois eu queria colocar também para o Júlio Casares a entrevista que o Muricy Ramalho deu para a Rádio Bandeirantes, que é das 6 às 7h30 da noite que eu faço na Rádio Bandeirantes, né? Os donos da bola, sobre contratações, aí o que o Júlio, né, colocou. Porque o Júlio, antes até de você ser o presidente do São Paulo, eu já venho falando que você ia ser presidente há mais de 15 anos, né? É um problema muito sério, mas a chegada do Zete para ser coordenador de goleiros, eu achei... O Milton, né, que voltou. Milton Cruz, que tá lá muito na bom, base. parabéns, viu, Casares? Marcos Biasotto, Parabéns, Muricy. Vocês podem até não ter dinheiro, vocês podem até não ter, mas vocês estão num caminho para fazer. E outra coisa, o São Paulo não pode ter um master que não tenha que pagar 25, 30 milhões pela força do São Paulo. Isso é o meu entendimento, você é de marketing. O São Paulo sempre teve a LG. A LG ganhou tudo com o São Paulo. Uma marca incrível. Uma marca incrível. E o São Paulo tem, sim, possibilidade para isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas as pessoas que estão trabalhando é uma coisa incrível. Não. Zete. Pode errar, mas são pessoas que estão no lugar certo. Isso. As pessoas no lugar certo, com competência para tomar a decisão. E exatamente isso que o Casares fez, que outros não fazem. Quem que é? É o Biasotto, que é o monstro. Milton Cruz é a ligação dos caras. Muricy, que ninguém vai falar nada desse cara. Aí você contratou o Hernan Crespo, daqui a pouco a gente fala. E aí você trazer o Zete para ser o coordenador dos goleiros. É o cara que sabe e que entende disso. Ó, o meu xará, o Thiago Volpe, você não pode tomar um gol desse, velho. Eu sou o Zete. E é isso que precisa. Talvez isso tenha sido feito anteriormente no São Paulo, com Turíbio, com Carlinhos, com todos, Rosan, e aí o Casares trazendo isso de volta. Mas também sem dinheiro e sem título não dá para conseguir tudo. Nicola, depois a gente pergunta pro Júlio Casares. Júlio, legal ter você aqui, voltar a bater papo contigo. Queria que você, em nome da transparência, que tem sido a marca de vocês, dos teus comandados nesses primeiros dias, revelasse pra gente a cifra. Você falou agora de 11 milhões de reais de dívida com o Daniel Alves. Quanto o São Paulo deve para os atletas referente a direitos de imagem do ano passado? Esse problemaço que você assume. Queria que você confirmasse também o valor que o São Paulo tem para pagar para o Dinamo de Kiev pelo Tietê. E para fechar a questão do Pablo, você já falou do acordo com o Atlético. São 15 milhões de reais que o São Paulo tem para pagar, vai pagar em 6 vezes. Esclarece para a gente esses números, por favor. Vamos lá, Jorge, é um prazer falar com você. Clube Atlético Paranaense era uma dívida de 12, porque também já tinha multa, porque o São Paulo estava inadimplente, e no acordo eles colocaram mais um compromisso de setembro, que vai vencer, mas nós fizemos tudo no mesmo acordo. Então virou uma dívida de 15 e nós já pagamos 3 milhões e pouco e depois temos os parcelamentos. Com o Dínamo, que foi a compra do Tietê, o São Paulo pagou uma pequena parte, ficou pendente, nós devemos 22 milhões de reais. Também vamos pagar, estamos propondo um parcelamento
temos receita advinda do Elinho, que está no Bragantino, e o direito econômico, o Bragantino vai exercer a compra. Então, também nós temos praticamente a receita do Elinho vai para o Dinamo de Kiev, mas é assim que tem que se fazer. A direito de imagem, hoje nós temos por volta, mês a mês, ou seja, o que deixou de se pagar lá. Então, quando chegar em março, eu tenho por volta de 5 milhões, 6 milhões, e aí sucessivamente a cada mês, além da folha de pagamento. Então, não é uma tarefa fácil. E como o Neto falou, com a experiência que ele tem, o Veloso, você e o Souza, veja bem, você tem que, no nosso caso, consertar o avião com ele em voo. Então, eu tenho que trazer os melhores homens para cada área. Então, foi assim que nós pensamos com o Muricy. Todo mundo falava, o Júlio está jogando politicamente, está usando o ídolo para ganhar eleição. Não, o Muricy largou uma carreira brilhante como cronista esportivo, assim como vocês, e assumiu esse desafio no São Paulo. O Rui Costa, que trabalhou, fez um grande trabalho por onde passou, também está lá, juntamente com o Marcos Biasotto. E aí, é claro, veio o Milton Cruz, que é um grande nome, fazendo essa ligação com a base, e agora o Zete nós vamos assinar segunda-feira, nós vamos acertar, eu falei com o Zete há meia hora atrás, incrível. É um grande cara que, assim como nós tivemos Joaquim de Moraes, Valdir Joaquim de Moraes, nós temos a escola de goleiros agora, Zete, dentro de São Paulo. Então, claro que também tem processos de saída. Então, para desonerar a folha, nós temos outros movimentos, que foi a saída do Trellis, do Jean, do Toró, do Hudson e de outros jogadores que vão num processo de saída. Quer dizer, a folha de pagamento, ela cresce de um lado e ela diminui de outro. E esse equilíbrio é fazer com que os jogadores que vieram, como é o caso do Orejuela, do Miranda, do William, que nós vamos apresentar daqui a pouco, do Éder, do Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, um grande jogador, nós todos vamos somar esses jogadores para uma nova jornada do São Paulo. Júlio, só uma coisa, falando de uma maneira administrativa daquilo que está acontecendo no país, quantos funcionários tem o São Paulo Futebol Clube e qual foi sua visão administrativamente falando? Porque eu conheci o seu Gino, para mim o segundo maior artilheiro da história do São Paulo, que administrou brilhantemente o Morumbi, depois o seu Zé, que muitas vezes eu, morando na concentração do São Paulo, ficava tomando café com o seu Gino e com o seu Zé, que o seu Gino, um monstro, um dos maiores de todos os tempos. Você vai ter que enxugar isso também em relação à dívida social, ao clube, a tudo que está acontecendo, porque você ter dívida de vôlei e você ter que ter isso, e aí é um ônus muito forte em relação a tudo que você quer para ganhar títulos. Exato, Neto. Você disse, o que liga o São Paulo à paixão, embora os esportes amadores são importantes, é o futebol. Então, o Zé Roberto Guimarães, nós vamos conversar na sexta-feira, em nome da transparência, eu coloco tudo de forma clara, vamos tomar um café e queremos honrar o pagamento que temos com o vôlei dentro da nossa condição de orçamento. Se eu não posso pagar 3, eu vou pagar 1,2, 1,5, mas eu vou fazer com que cada credor tem a garantia que vai receber, mas dentro da nossa condição, da condição do São Paulo e da economia, principalmente num cenário ainda de pandemia, que nós não sabemos quando que vai estabilizar. Então, a responsabilidade, Neto, mostra que temos que fazer esse movimento. São Paulo hoje tem 1.000 funcionários, mas, veja bem, 1.000 funcionários com a unidade de Cotia, de Barra Funda e do Morumbi. Quando você fala em Cotia, são modalidades, são categorias, são atletas, você soma tudo isso. Então, é um contingente grande envolvendo atletas. Mas eu não tenho dúvida, Neto, eu tenho muita esperança que essa credibilidade que os agentes financeiros, os bancos, os credores do mercado, os agentes de futebol, o São Paulo tem uma dívida grande com os agentes, a maioria deles nós já equacionamos para pagar com uma carência. Por quê? Porque eles vivem do futebol, estão no futebol e sabem que o São Paulo é um agente importante nesse contexto. Ô, Júlio, é muito dinheiro que deve para agentes? Sim, em torno de 104 milhões. Meu Deus. Misericórdia. Deixa eu só ler os números aqui, é por isso que eu gosto de gente honesta, cara. Até porque honestidade não é uma virtude, né? Não. Não é verdade, Veloso? A gente sempre falou isso em você. Eu e o Veloso, nós somos amigos há 40 anos. Honestidade só honesta não é. Vagabundo é vagabundo, ladrão é ladrão. Safado é safado. Vagabundo é vagabundo. Então, aí, ó, 173 milhões com instituições financeiras. Pelo São Paulo, 156 milhões com entidades esportivas e direito de imagem. 102 milhões de entre acordos e contas a pagar.
69 milhões de impostos parcelados já, 53 milhões de obrigações trabalhistas, 28 milhões de provisões para contingências e 5 milhões só para fornecedores. Se a gente somar tudo isso aí, vai dar os 500 milhões, é isso? 500 milhões. Mas veja bem, Neto, nós vendemos o Brenner como ativo do São Paulo, que foi a maior venda de um clube americano no Brasil, por 13 milhões de dólares. Um jogador que estava quase dispensado por um tempo aí. O São Paulo ainda tem ativos. Não é o ideal você vender um atleta para fechar a conta, mas não tem outro caminho. Não tem outro. Não tem outro jeito. Não tem. Por isso que nós vamos investir na base cada vez mais. A base tem que revelar o jogador. Veja bem, hoje nós temos lá o Valse, que está se recuperando, nós temos o Diego Costa, nós temos o Gabriel Sara, nós temos o Igor Gomes, nós temos grandes jogadores, nós temos o Rodrigo Nestor, que ainda não acertou o contrato, esperamos fazer. Então o São Paulo precisa revelar e também vender quando necessário. Mas eu acredito que com o patrimônio, com o ativo do São Paulo, nós passaremos dificuldade em 21, mas 22, com o elenco competitivo, nós vamos chegar cada vez mais forte. Que bom. Se vender 2 moleques aí por 150 milhões, você já paga quase sua dívida. Veloso, a pergunta para o Júlio Casares, presidente do São Paulo e gente boa, que por sinal é uma grande pessoa. Júlio. Como é bom falar com gente honesta, né? É verdade. Ô, Júlio, eu queria falar com você um pouco de futebol agora também. Você está falando toda a parte financeira, que a gente sabe que é complicada. Mas o São Paulo está desde 2008 que não ganha o brasileiro, né? Ganhou a Sul-Americana em 2012, mas o brasileiro, que é um título muito importante e valorizado, faz muito tempo. E o São Paulo, na última competição, chegou a abrir uma vantagem de 7 pontos de diferença e virou o ano dessa forma como quando você assumiu. E aí vai aqui uma crítica que eu fiz no programa e como você está aqui, é uma oportunidade de eu falar para você também. Eu acho que você estava chegando, mas naquele momento que o São Paulo abriu 7 pontos, viu essa diferença diminuir e ser ultrapassado pelo Inter em casa, naquela goleada de 5-1, para mim, aquele era o momento de trocar o treinador. Eu acho que o São Paulo perdeu esse time, perdeu um pouco de tempo e por isso podia ganhar o título. Poderia ganhar o título, acabou comprometendo o seu título. Você não achou que você estava chegando, mas demorou um pouquinho para tomar essa decisão de trocar o comando do São Paulo? Olha, Veloso, eu refleti muito sobre isso, né? Embora eu seja o mandatário, eu sempre conversei muito com o Muricy, com o Carlos Belmonte, com o Rui, com o Biasotto. Na verdade, nós tínhamos um técnico que estava liderando, estava tendo o São Paulo pontuando, ainda com chances matemáticas, mesmo quando perdeu do Internacional. Veja bem, que foi uma derrota dura, difícil. Se a gente age naquela emoção de um calendário que eu estou assumindo, de um quadro pandêmico, onde o calendário invadiu 21, era de 20, o campeonato invadiu 21. Se nós tomássemos a medida contra o Internacional, nós poderíamos também incorrer numa avaliação dizendo: poxa, esse pessoal já detonou o técnico no primeiro problema. Nós tínhamos em sequência, Veloso, 2 jogos, teoricamente, possíveis de 6 pontos, que eram o compromisso com o Curitiba, e que nós empatamos, infelizmente, o Curitiba desfalcado, e depois o Atlético Goianiense, que nós perdemos. Aí sim veio a convicção de que nós poderíamos e tínhamos que intervir. Pensei em fazer isso antes, e posso acreditar, Veloso, eu fui na decisão depois do Atlético Goianiense com convicção, porque o diagnóstico nós já tínhamos, que a Barra Funda precisaria mudar. Só que nós não podíamos fazer isso, porque se o clube tem uma chance matemática, com 2 compromissos teoricamente possíveis de fazer 6 pontos, nós tínhamos que esperar, foi a nossa avaliação. Mas eu respeito as questões todas, e o São Paulo chegou ainda em 4º lugar, o que nos garantiu a fase de grupos da Libertadores. Mas o diagnóstico foi feito e o São Paulo precisava mudar o perfil do clima da Barra Funda, do centro de treinamento, do perfil técnico e tático e principalmente dos atletas. É o que nós estamos fazendo. O elenco é muito bom, juntamente com esses que chegaram, jovens, e fica aqui sempre o nosso reconhecimento do que o São Paulo conseguiu avançar para se chegar em 4º lugar. Não só com esse técnico Diniz, mas principalmente com o Visoli, que assumiu uma parada difícil como interino. Souza pergunta para o Júlio Casares. Presidente, como São Paulino também, né, as contratações pararam por aí ou São Paulo pensa em trazer jogadores pontuais para algumas posições ainda? Souza, as contratações, basicamente, Orejuela, Miranda, Hugo Rodrigues,
agora o Benítez e também o nosso grande Éder, e com o William também, veja bem, nenhum clube contratou como nós contratamos, são 6 atletas. Isso não significa que parou. O São Paulo poderá olhar oportunidades de mercado que surgirem, mas a base das contratações, elas estão colocadas. Os jogadores que já estão treinando, hoje o William se apresenta, mas se vier uma oportunidade, desde que não comprometa o orçamento do São Paulo, ela sempre será avaliada, ou uma permuta, ou uma aquisição. Agora, o São Paulo tem como prioridade estar fazendo esse trabalho, desonerando a folha, ou seja, os que entraram, entram na folha de pagamento, e os que saíram vão fazer esse equilíbrio. Portanto, Souza, nós estamos praticamente com o elenco formado, sem prejuízo de que, se surgir uma oportunidade, ou com um investidor, ou com alguma possibilidade orçamentária, nós estaremos atentos ao mercado, como sempre o São Paulo deve estar. Nicola pergunta para o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Vou pegar carona no Souza para emplacar algumas perguntas. Como é que tá essa história do investidor, Júlio? Porque o torcedor São Paulino, ao que parece, está muito esperançoso de que você possa fechar parceria. Muitos falam de Abílio Diniz. Se você tem alguma carta na manga para alguém que possa ajudar o São Paulo a investir, e especificamente sobre alguns nomes que o torcedor todo dia pergunta. O Gabriel Neves não vem mesmo? O zagueiro, o canhoto que o Crespo pediu, ele indicou alguns, né? O Adonis Frias, indicou Alan Franco. O Borré, que vocês em algum momento já admitiram que foram consultar. Não tem mais chance do Borré? Dá uma analisada caso a caso desses nomes que eu citei, por favor. Vamos lá, Jorge. O Gabriel Neves. Chegamos no nosso limite de proposta. O Nacional, cada momento vinha com uma nova ideia, depois dizendo que tinham outros clubes no Brasil interessados e que não era correto. E o São Paulo saiu da negociação. Portanto, o Gabriel Neves não está mais no nosso norte, vamos dizer assim. O Borré é um grande jogador de nível mundial. O São Paulo sempre pode pretender, desde que o São Paulo consiga equacionar um investimento. Mas nós trouxemos o Éder, nós temos hoje a opção do ataque com o Luciano, o próprio Pablo começa a dar sinais de uma reação. Então, o Borré, e também nós não podemos iludir a torcida dizendo vai ter um investidor A, B ou C. Não. Nós não vamos contar com o investidor. Claro, pode acontecer no momento do São Paulo criar um fundo, e isso está sendo trabalhado, para que lá na frente o São Paulo possa ter o apoio de investidores, mas que não dê ajuda ao São Paulo como doação, não. Vai lá como negócio, faz o investimento e vai ter o retorno. Essa relação tem que ser transparente. Então, respondendo objetivamente, Nicola, nós não temos nenhuma expectativa e condição financeira por hora de trazer um jogador como o Borré, e do Gabriel Neves. Nós não estamos negociando, e quero colocar aqui a questão do Botafogo do Canu, que era um zagueiro também canhoto, que tinha uma boa visão técnica da nossa avaliação, mas que nós fomos na nossa responsabilidade. Se o Botafogo nos deve um valor importante, nós queríamos abater do valor dele. E o Botafogo disse que não. Como é que eu vou negociar? Como é que eu chego numa entidade como o São Paulo, que tem que ser séria, e dizer o seguinte: olha, eu estou pagando integral para um clube que me deve 5 milhões de reais. Não posso fazer isso. Então, nós queríamos abater uma parte do valor, o Botafogo e a sua direção disse que não, nós falamos, então, não vamos mais contratar o Canu, e saímos, e salvo engano, o Canu continua ainda no Botafogo. Ô Júlio, escuta aí o que o Muricy falou para mim na Rádio Bandeirantes, que é um canhão, a Rádio Bandeirantes que eu faço das 6 às 7h30 da tarde. Muito obrigado ao Johnny Saad, ao André Agüera, ao grande Schneider, o cara que eu soube ter o entendimento da pessoa que pensa na gente aqui, o Schneider. Coloca aí para você escutar, aí eu queria te perguntar sobre isso do que ele falou. Coloca aí, Cascão. O que está pegando não é só o Neves. Você vê que a gente está muito assim lento para a contratação, porque a gente não tem. A parte que a gente tem que ser bem claro, a gente não tem dinheiro, cara. A gente tem que estar fazendo uma engenharia realmente que não é fácil, né, de negócios. Então, por isso demora, né? Então, o Neves também está nesse ponto aí. Ou seja, os clubes querem ganhar dinheiro na venda, né? Então, pede muito. E a gente está atrás desses negócios, assim, por isso que a gente está demorando. O que falta é mais ou menos isso. O Benítez está perto, eu acho, né? Pelo que eu conversei com o Rui, que é o executivo, e o centroavante ainda não. O centroavante ainda está um pouco complicado, e o Neves também ficou complicado em relação à parte econômica. Quando vocês foram, e aí eu queria que você falasse sobre isso, e também quando foi contratar o Hernan Crespo, vocês conversaram com muita gente, né? O Muricy disse isso. E por que a escolha do Hernan Crespo, um treinador que foi campeão no Defensa e Justiça,
um grande jogador e que, por sinal, como você mesmo disse, Júlio, o Pablo está dando sinais que está voltando a fazer gols, talvez porque foi a função dele como centroavante. Do Muricy, do que ele falou, né? E também, para terminar a entrevista, que eu sei que você tem o seu compromisso, e muito obrigado dos seus 40 minutos com a TV Bandeirantes e apresentar o William. Desejo muito boa sorte para o William. Meu pai deve estar assistindo agora lá em Santo Antônio de Posse, Mário Lala, meu irmão Richard, meu irmão João Carlos, tudo São Paulino, né? Diga-se de passagem. O São Paulo está na hora de ter um patrocinador forte do jeito que sempre teve, Júlio. Bom, Neto, primeiro eu queria fazer uma colocação sobre esse profissional que é o Muricy. Competente, entende do futebol e nós estamos muito alinhados. Você vê o que ele falou aqui, foi o que eu coloquei, a responsabilidade nossa é um grande patrimônio do São Paulo, Muricy. Nos honra muito pelo entendimento que nós temos com ele, com o Belmonte, com o Rui, com o Biasotto, enfim. É um time que deu liga. Você já jogou futebol e muito bem, assim como o Souza, o Veloso, e sabe que quando dá uma liga as coisas acontecem. Na verdade, Neto, o patrocínio do São Paulo, nós estamos no mercado discutindo com o patrocinador para valorizar cada vez a marca do São Paulo. E é isso que nós temos que fazer. Nem que a camisa fique em branco por um tempo, mas nós vamos valorizar, estamos negociando. Já temos um time de esportes, de tecnologia, que era uma promessa de campanha, está fechado e já está exercendo, que tem um dinheiro importante no futuro da tecnologia. Nós, na área de responsabilidade social, Neto, aliás, o Johnny Saad foi um dos primeiros empresários a vir almoçar conosco aqui. O Grupo Band de Comunicação nos dá uma alegria muito grande, não só por ser vizinhos, mas pelo canhão de audiência que vocês têm em toda a grade. E aqui no Portão 15, Neto, nós abrimos os portões de São Paulo para vacina. Eu vi. E eu vejo aqui milhares de pessoas se vacinando. Esse é o retorno de uma instituição séria, como também é o São Paulo. Então, tudo isso forma uma credibilidade. E quando eu vejo a palavra do Muricy e esse alinhamento do São Paulo com essa nova visão de responsabilidade e austeridade financeira, eu sinto que nós estamos no caminho certo. E a você, Neto, que realmente é um dos melhores apresentadores, comentaristas, que nós já trabalhamos juntos na televisão, eu fico muito feliz, eu gostaria de estar mais presente ainda. Não dá tempo, mas você é um cara sério, que honrou a nossa camisa. Obrigado. Teve um jogo aí que você jogou com a camisa 20, aí a torcida uma parte gostando, outra não. Foi 1-0 o gol teu. Você que me colocou na fria. Foi feito o tricampeonato do São Paulo, do Mundial, e eu fui fazer matéria lá. Aí tava tudo os fera. Raí, Miriam, falou, não, você vai jogar. Eu falei, não, Júlio, tá louco? Os caras vão me vaiar. Não, você vai jogar. Pode pegar a camisa fit. Foi 1-0, gol meu. Graças a Deus, do Morumbi lotado. Ô, Júlio, de presente pra você, pro torcedor São Paulino, né? Pro São Paulo ter uma vida, voltar a ser o São Paulo de sempre, porque nunca perdeu a força e a grandeza do São Paulo. Porque o São Paulo, disso que a gente estava falando aqui, você falando, eu falei aqui com o Veloso, com o Souza e com o Nicola. Nego não vai mais fazer mal pro São Paulo, aí pontualmente o que você colocou. Acho que esse é o grande trunfo seu. E o São Paulo tem que ter a sua cara, porque você é honesto, boa gente, um baita profissional, um baita pai, um baita profissional. Eu tenho certeza que o São Paulo vai passar dificuldades esse ano, mas vai ganhar título sim, vai brigar com o Palmeiras. E pra você a gente vai dar esse presente aí. Coloca aí pro Júlio escutar aí, o Cascão. Olha o Raí, vai chegando, bateu! Gol! Superior direito. E o Juarez dizia, o perigo é aí. Raí. O César no gol. Daí a cobrança. Gol! Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol!
É um presente nosso para você, viu, Júlio? Pô, Muito que obrigado de emoção. você ser tão maravilhoso com a gente e ser Porra, tão, Neto. tão verdadeiro pro torcedor São Paulino. Que emoção, Neto. Eu quero deixar uma mensagem de agradecimento a você, ao Veloso, ao Nicola, que explode aí nas redes sociais, você tá com um bom time. Ao Souza, que, pô, jogava com a camisa 21, mas era 8, era 9, era 3. Onde colocasse ele, jogava. Ganhou um cavalo do Juvenal, vendeu o cavalo, deu pra alguém logo. E aí, Deixei na e aí- garagem. Deixou o cavalo na garagem, Júlio. Deixou na garagem. Pô. Mas eu, Neto, ao me despedir, eu quero falar com o torcedor do São Paulo. Torcedor do São Paulo, eu sou mais um de vocês que ia na arquibancada, vindo da Zona Leste na década de 70, ficava no cimento, porque não tinha cadeira, para assistir Chulapa, que mostrou aí, para assistir Raí, para assistir Careca, para assistir Rogério Ceni. Eu sou mais um de vocês. E pode ter certo, vocês estão representados. Nós vamos fazer um trabalho com emoção, com seriedade, com entrega. E quando eu participo de um programa como esse, eu sei que o futebol tem saída, o futebol tem caminhos. Um abraço a vocês da Band. Muita alegria. Beijo pra você, Júlio. Eu te amo. Vambora pro break e voltamos.